Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle Lara e no vídeo de hoje, meus amiguinhos, nós vamos fazer um retorno à nossa tenridade, nossa tenra infância. Eu trouxe hoje uma canção do filme Tarzan. A canção em específico não será a única canção desse filme que eu trarei, porque a trilha sonora desse filme inteira, ela é bárbara, tá? A gente sabe que no processo de tradução, né, de versar a letra, há algumas alterações, né? E a gente já sabe, Confúcio, né? A palavra precisa estar bem colocada. Então, apesar de que provavelmente o sentido inteiro da canção esteja posto nas duas letras, eu estou aqui me debruçando na tradução da letra, interpretado belíssimamente bem pelo Ed Mota, ok? Então, quando a gente for trazer essa música, não tá assim, gente, eu não tô pegando a música original, tá? Eu tô pegando ela versada ali pelo Ed Mota, tá bom? E então, versada pelo Ed não, interpretada por ele. Gente, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou ler estrofe por estrofe e juntos nós vamos ali nos demorar um pouco para compreender o sentido espiritual dessa belíssima canção. Eu quero aqui colocar que muitas das vezes, como eu já falei no primeiro vídeo do canal, eu vou trazer canções, vou trazer filmes, vou trazer cenas, o que não significa que eu esteja fazendo um endeusamento, ou uma apologia, ou uma idolatria, ou uma divulgação do cantor. Porque às vezes a canção é muito boa, mas o artista, e não cabe a mim dizer, mas é necessário que eu me posicione desse jeito aqui, às vezes eu posso trazer uma canção de um artista, mas o artista, não que ele seja uma má pessoa, mas às vezes pode ser que ele não esteja tendo a melhor conduta. E não me cabe dizer, eu mesma faço aqui esses vídeos, eu falo, eu estou longe de ser uma pessoa santa, tá? Mas eu não quero, de repente, trazer uma canção aqui de fulano de tal, e aí as pessoas começando a gostarem dos vídeos que eu venho fazendo, nunca sozinha, nunca estou só, sempre, né, o nosso pai está conosco. E aí começar a parecer que eu estou sugerindo a obra do artista. Não, gente, eu não sugiro obra de ninguém. Eu pego uma canção que eu falo, essa música é legal porque eu posso falar de assunto X, eu posso falar de assunto Y. Somente sobre a obra, tá? Eu me debruço e me debruçarei. Não estou aqui para fazer juízo de valor de caráter de artista nenhum. A gente está numa fase do canal em que eu estou trazendo umas canções de boa. Umas canções, umas propostas leves, tranquilas. Mas daqui a pouquinho eu vou começar a trazer canções mais quentes, no sentido de que vai nos trazer uma discussão um pouquinho mais um pouquinho mais incômoda para quem eventualmente possa estar partilhando do comportamento e da conduta do que está ali dito na canção. Então veja, estou trazendo essa canção, eu adoro esse filme, o que não, tá? Veja, vocês têm que adquirir a habilidade, a capacidade que é toda de vocês, está aí no coração de vocês, de alcançar discernimento, lucidez. Então eu posso trazer um filme, posso falar sobre a cena de um filme. Eu posso trazer uma música para falar sobre a música. Não estou aqui vendendo a obra, tá bom? Você tem que se recolher no seu íntimo, com o seu interior e perguntar para o universal, meu pai, o quanto de Deus há aqui, o quanto de você há aqui? Mostra para mim. Mostra para mim o que é verdade e o que é equívoco. E se a sua vontade for sincera, creia, ele te mostrará. Tá bom? Então, tá? Isso não quer dizer que a música é ruim, que o filme é ruim, mas eu acho importante porque às vezes eu posso eventualmente citar o nome das canções como eu venho fazendo, vai ter vezes que eu não vou citar nome, mas não quero que fique falando que eu tô fazendo uma propaganda. Nossa, mas tá falando de Deus, esse artista que tem essa conduta X, esse filme que não sei o que lá. Tá? Então, por favor, me tira fora dessa. Então, gente, vamos lá, gente. Eu vou ler estrofe por estrofe, porque. Ai, nossa, essa canção é uma oração. Qual que é a canção? Nem falei.
A canção do filme do Tarzan que a gente vai se debruçar hoje é Grande Homem, como um grande homem deve ser. Ai, meu Deus, meu coração. Ai, gente, esse vídeo eu acho que vai ser leve. Não sei. Vamos ver, que às vezes a gente veio com um propósito, começa a falar, vamos ver, virou uma outra coisa. Toda a força para vencer e o saber para comandar. Tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, 1000 perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade para vencer, para viver. E um dia, então será como um grande homem deve ser. Meu Deus, tá arrepiada. Nossa Senhora, gente. Só esse pedaço aqui dá um livro de mais de não sei quantas 1000 páginas. Sabe? Se vem um ser de, sei lá, 10ª evolução, ele vai fazer um livro básico ali de 10.000 páginas. Mas vem um ser que está acima dele, vai fazer um livro de 50.000 páginas. Gente, conforme vai ampliando a nossa consciência, o nosso entendimento sobre uma frase curta, sobre uma palavra, ele vai se expandindo de um jeito. Então, às vezes, a gente pega uma coisa e a gente fala, não tô vendo nada disso. Você precisa se questionar. Porque eu já falei aqui, eu vou falar sempre, gente, tudo é espiritual, tudo é profundo, nada é simples, nada é óbvio, nada é tão bobinho, tudo é muito mais. A gente pode se debruçar sobre a observação de uma semente, sobre a observação de um trigo, do pão. Para falar sobre comida. Meu Deus, quanto de Deus está ali, ele inteiro. Como que faz uma manga? E é doce, você come, o caroço você planta, dá um pé. Nada é tão simples quanto possa parecer. Vamos saindo à medida dos nossos esforços, da mediocridade humana, da ilusão da Matrix. Vamos aprofundar os nossos olhares. Às vezes, nem quem escreveu a canção sabia de todos os desdobramentos de compreensão possíveis ali. Vocês entenderam o que eu disse? Eu posso falar, essa música fala disso? Posso, mas eu não vou. Por quê? Porque também não é assim. Eu tenho essa visão porque eu estou mais inclinada a essas buscas. Então eu olho para tudo e eu enxergo as coisas de uma forma um pouco mais aprofundadas, tá bom? E sempre pedindo ao meu Pai, reconhecendo a minha ignorância. E tenho que reconhecer isso com mais ainda fervor. Porque, gente, o único que sabe, o único que é bom, o único que tudo é nesse mundo é Ele, tá? Vamos começar a entender isso. Jesus diz, por que me chamas bom? Bom é só o Pai. Quem tem poder é o Pai. Tudo de virtuoso que nós observamos em alguém não pertence propriamente ao ser. É dele, né? Ele conquistou. Mas nem sempre nem tudo é tão simples, mas nem sempre é uma conquista. Às vezes é. Mas veja, o que eu quero dizer para vocês é, tudo o que nós temos de virtuoso é nosso. É uma conquista nossa, mas sim e não. Sim, é uma conquista, mas é o Pai agindo através de nós. Nas cartas de Cristo, Jesus nos diz isso. Quando nos tornarmos finalmente um grande homem, nós vamos entender o que a letra quer dizer com isso. Quando alcançarmos a iluminação plena, a perfeição absoluta, talvez até um pouco antes disso, mas com maior integração do conceito, do sentido, do ensinamento, quando finalmente nos iluminarmos, meus irmãos, perceberemos então que tudo o que alcançamos na nossa vida de meritório, de honrarias, de bênçãos, de glória, de dádivas e de luz, sempre era o Pai agindo.
em nós, através de nós e para nós, porque nós recorremos a Ele. Até os ateus, Michele, boa pergunta. Boa pergunta, mas eu não vou me estender sobre essa questão do ateísmo hoje. Mas veja, existem ateu que é ateu por ignorância. Mas existe ateu que é ateu porque foi necessário naquela encarnação ele vir daquele jeito para que ele pudesse evoluir outras coisas, tá bom? Mas a gente não vai se debruçar aqui sobre isso, tá? Então, tudo de virtuoso que você observa em alguém, vamos começar a treinar a visão. Olhei uma pessoa, como ele fala bem, nossa, como ele é fino, como ele é educado, como ele é elegante, como ele é generoso. É o ser? É. Mas é o ser que está naquela característica agindo com o Pai. Isso para os seres virtuosos, mas existem seres que estão no mal, concorrendo para o mal e que também falam bem, também falam tal. São coisas que eles eventualmente conquistaram no processo de vidas e que agora eles deturpam, né? E fazem para o mal, mas não é dele, é de Deus. Quando Deus vai percebendo que o espírito está se debruçando sobre alguma conquista, sobre alguma característica, Deus vai o quê? Vai abrindo. Gente, tudo é dele. Oratória perfeita, boa voz, um bom canto, boa atuação, uma boa advocacia, um ser que trabalha com marketing, um bom publicitário, uma boa visão, um bom roteiro. Sabe? É Deus que está agindo através. Mas é claro, a gente sabe, já foi falado aqui, os meios de comunicação em massa estão atualmente absolutamente tomados pelas trevas. Dá para salvar aí um gatinho pingado, tá? Mas assim, ó, se eu fosse seguir nessa linha, vai virar uma outra coisa. Eu quero falar da canção Tarzan. Vamos lá. Ai, gente, vontade de chorar. Gente, toda a força para vencer e o saber para comandar, tudo isso um dia vai chegar. O que tá dizendo nessa letra? Inspirada, com certeza, por espíritos de alta envergadura. Gente, essa canção nos fala sobre progresso espiritual, nos fala da busca pela conexão com a nossa alma, com a nossa verdadeira essência, com o Deus vivo em nós. E ela nos diz, é o saber que comanda a busca. Não existe um outro caminho. É o saber, meus irmãos. É o conhecimento. É a paciência. É a humildade que comanda o caminho, o processo evolutivo de depuração, de desintoxicação dos impulsos egocêntricos que todos nós estamos passando nesse planeta, em todos os outros que encarnaremos e que encarnamos. Nessa travessia para alcançarmos a evolução absoluta algum dia. Nessa jornada que se inicia, 1000 perguntas surgem. Dúvidas, que muitas das vezes consomem a nossa mente. E ele nos diz, mas você achará as suas respostas, você saberá aonde ir. E a palavra, só você vai encontrar tudo isso. Gente, o que está dizendo para nós, meu Deus? Vá para si. Olha isso. Ih, que eu tô arrepiada demais. Vá para si. Não existe outro caminho. Só o conhecimento liberta. Qual conhecimento? Qual conhecimento? É necessário perguntar. O conhecimento
que gera angústias e dúvidas existenciais há séculos nesse planeta. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Para onde irei? Entendeu o que eu disse? Ai, meu Deus. É isso que eu falo para vocês. Uma canção não tem que falar Deus, Espírito Santo, Nossa Senhora, para ser uma canção espiritual. Tudo é espiritual, meus amiguinhos. Tudo, sem exceção. Sem tirar, sem pôr. Está aqui a prova. Vamos sair, gente, desse fanatismo, desse dogmatismo, desse sectarismo, dessa visão estreita. Se não tem Deus, não é de Deus. Peraí. Não é por aí. E não é porque está se falando de Deus que tem Deus. Quantos aí pregadores, quantos lugares, quantos locais traz o nome de Deus na boca e só habita a boca do interlocutor? E do coração vazio de Deus, distante de Deus. Ora, vamos deixar disso, gente, isso é ignorância. Ah, isso é do diabo, isso é do capeta. Calma. Nem tudo é assim, gente. Espera um pouco. Deus está em tudo. Se você permitir Ele te usar, se você permitir Ele falar através de você, Ele está em você. Existe um canal de quiropraxia que eu aprecio muito. Vou explicar isso que eu tô falando para vocês. E tem um quiroprata que toda vez que ele se concentra, toda vez antes dele começar a fazer os ajustes na coluna, ele se concentra. Ah, gente, eu não posso saber, mas eu creio que aquele cara deve ser reikiano, alguma coisa assim. Ainda que ele não seja no íntimo, sabe? Naquilo que ele traz na história cósmica dele. Porque nenhum outro profissional que eu assisto faz isso. Ele fala, conversa, eles são doces. Ah, vamos ajudar, pá, pá, pá. Não, ele se concentra. E eu tenho a impressão que um campo se abre com ele, porque isso é medicina também. É zelar pelo teu estado físico, e ele fala, gente, a coluna é nosso sistema nervoso. Não é isso? Então, se o nosso corpo tá mal, a nossa mente não trabalha direito. Só ele fala assim. Desses que eu vejo, né? Então é isso. Um quiroprata falando de Deus sem falar de Deus. Falando da conexão do corpo e da alma, da mente. Tem Deus ali profundo. Entende? Você olhar para uma casa, você que é um pedreiro, e você fala, você se concentra, você que é arquiteto, e se reúne com as energias cósmicas em ti, no todo, no espaço, e fala, eu vou fazer uma excelente casa para essa pessoa. O que quer meu Pai que eu faça, onde quer que a minha mente me leve, minhas mãos me levem, que seja para o progresso. E quem morará aqui viverá uma vida feliz, uma vida amada, uma vida abençoada por ti. Olha isso. Até pedreiro está servindo a Deus. Até o lixeiro está servindo a Deus. Todos estamos servindo a Deus e eu não preciso dizer Deus para servi-lo. Nós temos aqui uma prova, uma obra de arte, nessa canção, nesse estrito fragmento aqui, que nos prova isso, sem tirar nem pôr. Está tudo em ti. Você não vai encontrar em outro lugar. Mas nem se o G, Sananda, Jesus, descer de novo, ele já está aí, está se manifestando nos canais, a gente já conversou sobre isso, eu não sei se já falamos sobre isso, estou falando agora. Eu sempre deixo aqui embaixo links de canais sérios, tá? Já está, ele nunca saiu. Jesus vai voltar. Eu não entendo o que isso quer dizer. Ele sempre esteve, ele é espírito. Ele governa o planeta. Como que o governador vai se ausentar? Gente, governador que se ausenta, isso é só nesse planeta aqui. De espíritos atrasados, maus, equivocados. Esses líderes se ausentam das suas obrigações, ignoram e negligenciam o seu povo.
Agora, os líderes espirituais do bem, da luz, que conversa é essa? Jesus vai voltar? Não, ele nunca saiu, ele sempre esteve, ele é. Ele é com a fonte, meus irmãos. E ele fez um trabalho, faz ainda hoje, fará até não sei que dia, um trabalho de conscientização de onde você veio, onde você encontraria as respostas. Eu vi uma palestra uma vez que o irmão dizia: Jesus veio trazer o evangelho. O que é o evangelho? É a política que rege o cosmos, que rege o universo. Esse e outros, os metaversos paralelos, tudo. Ele veio trazer o evangelho? Não. Ele veio exemplificar, mostrar, viver. É possível. Ele veio salvar a gente? Depende. O que quer dizer salvar? Ele morreu lá e nosso pecado foi abolido do mundo, meus irmãos? Eu vou falar. Leiam as cartas de Cristo. Muitos de vocês vão se chocar. Muitos de vocês vão passar por processos convulsivos ao se depararem com a realidade que Jesus está trazendo ali para nós. Salvar em que sentido? Eu morri ali na cruz, vocês estão salvos? Não. Gente, isso é ignorância. Isso é criancice. Desculpa falar assim, mas é a verdade. Quem se salva é você mesmo. Ele morreu na cruz. A gente sabe de quê? Olha o estado que o mundo tá, meus queridos. Gente, coloca o pé na realidade, meus irmãos. Eu digo isso humildemente para vocês. Só você vai encontrar. Meu Deus. Que bênção as crianças crescerem ouvindo isso. Coloca pro teu filho escutar essa canção, escuta com ele. Isso aqui, gente, Deus se infiltra em tudo. Ele entra na Matrix, que tá toda carcomida, e dentro do que ele pode fazer, porque ele pode tudo, ele só não é impositivo, mas se ele quisesse, acabou a palhaçada, acabou, mas a gente tem que a gente tem que passar por isso. Porque a gente tem que merecer as coisas. No mundo espiritual, só tem quem faz. Como que fala que os extras dizem? Quem tem, recebe, quem deve, paga. Isso vem de Deus. Quem merece, recebe, quem deve, paga. Isso é dele, puramente, isso é verdade. Não é o pastor da sua igreja que vai te salvar. Não é o padre, não é a pombagira, não é o Exu, não é o orixá, não é nada disso. Você se salva, nem o próprio Deus vai te salvar. O próprio Deus, esse que está em você, que é você em ação, muito embora aí apagado, esquecido, lembre-se de onde você veio. Lembre-se de onde você veio. Se reúna em meditação contigo. Olha aí como é diferente. Questione a si mesmo, ao seu coração, porque só você encontrará. A gente tem hoje uma legião de pastores, eu falo pastores, não é sobre igreja evangélica, tá? Também, mas não somente. Vamos entender de maneira geral todas as religiões, até religiões que a gente desconhece, tá bom? O Ica, tudo. Veja, a gente tem uma legião, gente, de espíritos endividados, que estão trabalhando com mediunidade, inclusive o evangélico, isso é mediunidade. Falar é mediunidade. Você é médium, meu Deus do céu. A gente nunca tá sozinho, gente. Nem quando eu acho que eu tô. Às vezes você tá com essa energia baixa, você sintoniza com o espírito raivoso a partir do momento que você baixa a sua vibração, encontra via, canal para agir no seu psiquismo. E às vezes uma raiva que se fosse só sua seria isso, ele transforma nisso. E aí se você só ia falar, ai tá bom, não quero conversar de um jeito ríspido com alguém, você já xinga a pessoa, já fala, vai pra lá, vai pra cá, morre. Você é médium.
Entende? Então, a gente tem uma série de pastores, pastoras aí, pastoreando, ministrando aí. Pessoas absolutamente, irmãos, equivocadas, agindo na sua mente. E você que não se rege, você que não é o seu próprio Senhor, você que não sabe onde buscar, e tudo bem, eu mesma, Deus me mostrou através de muitas mãos, através de muitas horas onde buscar. E ainda não cheguei onde tenho que chegar. Estou caminhando para isso, graças a Deus. E aí você vai cego, um cego guiando outro cego, descendo a colina, e vai todo mundo, em sua grande maioria, quebrar a cara. Eu falei para vocês, irmãos, no vídeo da homossexualidade, é necessário assumir a nossa ignorância, porque senão, meus irmãos, o livro dos Espíritos, tô até com ele aqui do meu lado, eu vou ler. O homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. E aí a gente tem um monte de seres hoje aqui, encarnados, espíritos, somos todos espíritos, encarnados e desencarnados, se crendo donos de uma verdade absoluta, acima do bem e do mal, jurando que estão defendendo a honra e a moral de Deus. E cometendo erros brutais. Contra o irmão. Agora falar de maneira mais evolvida. Contra si mesmo. Porque o que quer que façamos ao outro, colheremos. Porque o outro sou eu. Como assim? Ué, a gente não falou? Não somos todos Deus. Não é deuses, é Deus. Com D maiúsculo. Não é o todo. E que não é que ele cria, mas é como se ele colocasse a mão no peito dele e tirasse o nosso espírito dele. A gente é ele. A gente vem dele, a gente é parte dele. Ele pega e tira e fala, eu te amo, porque ele se ama e a gente é parte dele. Uma palestra o irmão falou que ele recebeu uma canalização do próprio Deus, que disse, eu amo vocês, eu amo mais vocês do que a mim mesmo. Gente, que é isso? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu amo mais vocês do que a mim mesmo. Inclusive o criminoso. Esses são aqueles que o pai coloca, deposita mais energia, porque são os que mais precisam dele. Não tem aquilo que fala, a mãe gosta mais do filho problema. Não é que a mãe e o pai gostam mais do filho problema, é que o filho problema tem maiores necessidades. E instintivamente o pai e a mãe que estão ali na retidão esquece religiosidade, religiosismo. Não tô falando de pai e mãe tá na igreja. Tem muita gente que é muito mais santo e tá fora da igreja. E eu tô falando igreja de maneira geral, de centro, tal, tá bom? Mas o pai e a mãe instintivamente sabem. Porque apesar daqueles espíritos evoluídos, terem vindo cumprir uma vida comum naquela existência, com às vezes a responsabilidade apenas com aquele filho. Às vezes a minha responsabilidade de espírito é com a minha mãe. Às vezes eu só vim por ela. É claro que acaba evoluindo, mas eu vim pela minha mãe. Eu vim pela minha filha. Você não lembra. Você veio só para ter uma vida normal, só para encaminhar às vezes a sua família. E aqueles pais, instintivamente, sabem que devem guiar aquele filho no caminho. Então, vamos entender o seguinte: só você vai encontrar. Eu estava achando uma palestra hoje, eu vou até citar o nome do canal, tá aqui embaixo, é Espiritualidade na Prática. É uma canalização com Sananda, que é Jesus. Que ele fala da presença. Assistam, gente, assistam, busquem, questionem a Deus. Não saiam acreditando em tudo que vem da minha boca, porque eu sou bem falha, gente, tá?
Quando vocês forem assistir vídeos meus, de quem quer que seja, fala com o pai. Fala, pai, me mostra a verdade. Eu não tô isenta de erro, gente. Às vezes a gente pode falar coisas lindas. E o coração? E o que eu tô emanando pra vocês? Vocês têm que adquirir o hábito de questionar o pai. Não é porque fulano indicou. Quem é fulano? Ah, ele tem 50 milhões de seguidores. E daqui não entendi a relação. Sabe? A gente tem que identificar, de perceber a postura do médium. E quando eu digo médium, é de maneira genérica. Tá? Eu não sou, assim, não trabalho com mediunidade. Trabalho, tô falando, não deixa de ser uma mediunidade, mas vocês entendem o que eu ia dizer? Tudo é mediunidade. Nós nunca estamos sozinhos. Até o ateu, até a pessoa que é mais cega, surda e muda pra espiritualidade. Ele também é. Tá? Então, vamos lá. Então, essa palestra que eu assisti, sobre essa parte, é só você vai encontrar. Gente, essa é pra arrebentar tudo. Jesus falou o seguinte nesse vídeo. Irmãos, filhos, na verdade, ele chama a gente de filhos. Filhos, quando eu estive na terra, eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, isso era mais sobre vocês do que sobre mim. O que ele está dizendo para nós? Veja, existem níveis mais profundos do que esses que eu alcancei, tá? Vamos primeiro pela parte 1. Eu já vi muitos religiosos que não creem em Deus, creem em Jesus. Acha que Jesus é Deus. Se você fala que Jesus é Deus nesse sentido amplo que eu digo, de que todos nós somos Deus em ação, isso é uma coisa. Jesus realmente tem tanta conexão com a fonte que ele vibra com a fonte, em uníssono. Só que existem espíritos infinitamente mais evoluídos que Jesus. O que é Jesus perto desses seres? Que conexão tem Jesus em comparação a esses seres? E é muita conexão, incompreensível para nós, a de Jesus. Então vamos parar de idolatria. Ele pede, filhos, acorda, eu não sou Deus. Vocês estão esquecendo da fonte por mim. Eu vos amo intensamente. Eu fiz esse trabalho de ir aí para levar a luz. O que é levar a luz? É levar o conhecimento para vocês, porque eu vos amo como o Pai. Porque eu sou com Ele, eu amo com Ele. Muito. Mas o amor que o Pai tem por vocês é infinitamente superior ao amor que eu sinto por vocês. Porque Ele é Pai, eu sou filho. E eu vou passar a eternidade buscando mais conexão e mais amor com Ele. Entenda. Quando você abandona Deus, o universal, a fonte, para idolatrar orixá, pombagira, cigano, caboclo, eu sei lá mais o que existe no mundo, você está perdendo você. Você está perdendo a si mesmo. Porque por mais que sim, Jesus sou eu. A gente veio da mesma fonte. Ele sou eu sou ele. Eu sou o Arcanjo Miguel sou eu. Mas eu sou eu. E ele é ele. Gente, é um paradoxo. Teve uma palestra na própria espiritualidade na prática, eu não lembro que espírito falou assim. Não sei nem se foi esse ou se foi a Casa Plataforma, agora não sei mesmo. Falou assim. A vida é um paradoxo. Acostume-se com isso. Contente-se com isso. Por quê? Se você não se contentar, não se acostumar com o paradoxo do que é o universo, você, meu amigo, vai demorar muito pra crescer. É e não é. Entendeu? E muito mais coisa. Então, me perdi aqui já. Então, meus irmãos, o que eu tava falando é dessa questão. Você tá perdendo a si mesmo. Porque buscar a Deus é buscar a si mesmo. Buscar a si mesmo é buscar a fonte de onde você veio. Entende? Se eu ficar ali, Jesus, meu Deus, meu irmão, nossa, eu devo tanto a ele, te amo, obrigada, e vou amar mais ainda, com a glória do meu Pai, porque a gente sempre pode amar mais.
Se a gente pegar orixá, 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 bomba, gira, bombará, gente, tudo bem, vamos amar meus irmãos, eles estão aí, estão nos ajudando fazendo o trabalho deles, ET, meus irmãos. Olha, eu falo pra vocês, cuidado, tá? Porque essa conduta, irmãos, essa conduta, como que eu posso colocar? Dogmática, essa conduta é idólatra mesmo, de idolatrar falsos deuses. Não são deuses, irmãos. São espíritos, sabe? Não são Deus. Deus, só Ele. Só um, único em todo o universo. Então, quando a gente faz isso, a gente esquece Deus. Quando eu pego a Bíblia e falo, a Bíblia, minha única e suficiente salvadora, o Evangelho segundo o Espiritismo, meu salvador, eu estou me distanciando de quem eu verdadeiramente sou. Eu estou idolatrando espíritos. Eu estou idolatrando seres, muitos deles já evolvidos e já perfeitos. Mas muitos dos seres que nós idolatramos aqui na Terra, nem perfeitos são. Nenhum com a fonte já se tornaram. Muitos já, mas muitos não. Uma coisa é eu amar Jesus. Uma coisa é eu amar a minha pombagira. Eu amar o meu caboclo. Que nem pombagira e nem caboclo são. Isso é roupagem. Às vezes é um alienígena de, sei lá, que galáxia. É tudo roupagem. Entende? O espírito em si não é daquela forma. É uma veste que ele coloca para trabalhar, para comunicar para determinado grupo. Então, quando imagina, tem Deus aqui, e aí tem o meu padre, aí tem o meu pai de santo, tá aqui, bem distante, muitas das vezes em conexão, muitas vezes bem distante. E aí eu deixo de adorar o meu pai, que é o único que detém a verdade, é o único que ele é, e a gente está trabalhando para ser também, eu me distancio dele. E eu crio uma distância maior. Para ser, para manifestar quem eu verdadeiramente sou. Porque muitas das pessoas, eu venho de uma família bem plural nessa questão religiosa. Eu tenho testemunha de Jeová, inclusive, evangélico, umbandista, candomblecista, wicca, tem mesmo. Não é brincadeira, é real. Tá? Tem judeu na minha família, meu irmão é judeu, tá? Não, parece piada, mas é sério, não é piéria, é verdade. Tem de tudo. Graças a Deus, bendito seja. E a gente precisa, irmãos, adquirir o hábito de voltar para nossa fonte, para a origem do nosso ser. O padre não é a origem do meu ser. Religião, os irmãos falam até na plataforma, na casa, os irmãos eles falam constantemente lá. Eles falam assim, irmãos, eles colocam da seguinte maneira, irmãos, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Nem lembro mais, gente, me perdi. Mas eu vou falar da minha cabeça, basicamente, o geral, que é o seguinte, gente, ame aos espíritos, ame a todos aqueles que te ajudam, te prestam auxílio. Mas se você se distancia de Deus, se você esquece Deus, você está se envolvendo ainda mais no ego. Lembrei, os irmãos falam assim, religião, todas são lindas, todas são maravilhosas, mas é criancice, é infantilidade. Não existe, gente, em mundos evoluídos, religião. Existe a verdade. Vocês entendem isso que eu estou tentando falar para vocês? Não existe minha crença, não existe a minha fé, existe a verdade, existe Deus. Ponto. O evangelho que a gente tem aqui, ele vai sendo atualizado, né? Vai sendo atualizado, corrigido e tal. E ele é o mesmo. Só muda que,
Lá em Vênus, eles são infinitamente mais evoluídos que a gente aqui. Muito mais. Eles têm lá o livrinho, tudo bonitinho, os livros, que não é um. Não existe isso, minha Bíblia, não existe isso. São vários, você não explica Deus, você não explica o cosmos, você não explica a origem do mundo, você não explica a semente, o mistério de uma semente em um livro, gente. Nem em 2, nem em 3, nem em 5 mil, nem em 20 mil. Vamos acordar, gente, vamos, sair da letargia. Vamos aí cessar essa hipóxia cerebral. Tá bom? Então vamos voltar para a canção. Então ele fala assim: só você vai encontrar a liberdade para viver. Essa liberdade eu gosto de compreender assim. Eu gosto de pensar em amarras. Na primeira carta de Cristo ele diz que quando ele estava no deserto, Deus mostrou para ele a seguinte visão: um bebê que era pura luz, uma bolinha de luz, e ia crescendo, virando criança, adulto, tal, e ele ia sendo envolvido em ataduras e em correntes, não é isso? É isso mesmo. E as ataduras representavam as crenças e as correntes representavam os vícios. A liberdade para viver, olha como está colocado. A gente precisa de liberdade para viver. A gente vive em um mundo onde, gente, nem sei, se tiver, sei lá, 3% da população que não é escrava de nada, é muito, não creio que chegue a isso. Todos escravizados. Mas é só dentro de nós mesmos que nós vamos encontrar as respostas para alcançar a liberdade. Entendendo o que a gente falou no vídeo do Freud, de Jesus. Entendendo o quê? Que você não vai ser livre cedendo às suas vontades, cedendo aos seus anseios e aos seus desejos escusos do ego. Liberdade para viver, a gente só alcança com renúncia da carne. Porque isso aqui é uma ilusão, isso aqui é uma prisão, ok? É uma bênção? É uma bênção, mas é também uma prisão, tá? Então, não fosse assim, à medida da evolução dos mundos, os corpos não se modificariam, vão se tornando mais leves, mais etéricos, não é assim? Então, vamos avançar. Essa parte é interessante. Mesmo sem ninguém contigo, ninguém para te guiar, mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade para viver e um dia então será como um grande homem deve ser. Essa parte eu acho interessante. Por quê? Irmãos, a verdade é que, assim, se a gente pensar do ponto de vista físico, vamos tentar entender isso. Por exemplo, eu estou aqui, a Michelle. Não existe orfandade no mundo. Eu posso ser eu sozinha, eu posso estar mendigando alguma coisa no meio da rua. Isso pode acontecer. Eu estou sozinha. Eu posso estar afastado de igreja, afastado de religião. Posso. Posso estar sem um líder religioso de qualidade. E eu já vi muita gente que saiu da igreja, saiu da Umbanda, saiu de vários lugares porque descobriu que o líder não era honesto, descobriu um monte de esquema no ambiente e se frustrou e falou: vou esquecer de Deus, vou esquecer da religião. Eu concordo, esquece mesmo da religião porque ela vai te levar só até um determinado lugar, sabe? Mas se você quer a verdade, se você quer expandir a consciência, se você quer vivenciar a realidade do reino de Deus encarnado, é melhor, talvez seja melhor mesmo você sair da religião. Talvez, veja, calma. Cada realidade é uma realidade, cada consciência é uma consciência. Às vezes você é um espírito que necessita da religião pelo grau evolutivo que você tá. E isso não é uma coisa ruim. Porque a gente tem vários níveis aqui na Terra. Existem espíritos que estão com uma consciência mais restrita. E faz parte. Mas existem outros espíritos que estão, na verdade, dando um murro em ponta de faca. E aí você sai da religião. Só que você sai da religião e se afasta de Deus. Eu conheço uma pessoa que ela viveu anos numa igreja evangélica e ela se frustrou muito. Descobriu um monte de coisa e ela não bebia mais, não fazia um monte de coisa. Ela se frustrou, deu um monte de dinheiro para a igreja
E aí falou, não quero mais saber. Se tornou cético. Sim e não, porque quando a gente crê. Só que como ele se frustrou, ele descontou em quem? Nele mesmo. Começou a beber de novo, retomou um monte de vícios que a igreja, né, naquela época, tinham ajudado, apesar da igreja ali estar, no caso, no domínio de um espírito mau. Espíritos, né, nunca é um só. Nem para a luz, nem para o bem, sempre são mais, sempre andam em bando. Então, não é por aí também. Mas isso aqui é interessante, porque que a música está falando pra gente que é uma verdade espiritual. O processo de evolução é um processo individual. É individual. Eu quero crescer com a minha mãe. Mãe, vamos crescer, mãe. Vamos orar, vamos fazer. Eu, gente, vivi muito isso por muito tempo. Não digo com a minha mãe. Enfim, com outras pessoas. Vivi isso por muito tempo. De criar uma dependência ilusória com relação às pessoas. Fica esperando. Espera. Espera o seu irmão, o seu pai, o seu marido. Espera a sua esposa. Espera sim. Você vai ver onde você vai chegar. Se você está sentindo no seu coração um chamado, vá. Ah, mas a minha mulher, Mas... Gente, como eu pequei. Gente, como eu... Olha, se eu for falar aqui, misericórdia. Se você está sentindo um chamado, vá. Porque só você vai encontrar essa liberdade. Só você. Talvez você indo, quem está do seu lado vai olhar e vai falar assim: o José está indo. Olha como o José está mais calmo. Olha como o José está mais manso. Olha como o José está mais abençoado. E eu tô aqui nessa vidinha. José! Sabe o filme O Auto da Compadecida? Chicó! Espere que eu vou com você. Entendeu? E você não vai esperar. Você vai falar, bora. Você vai continuar no seu ritmo. Você não vai parar o que você está fazendo. Você vai ali ajudar e compartilhar o que você já aprendeu. E agora você tem alguém para trocar. Mas fica nessa de esperar o outro. Irmão, isso é roubada. Não tenho outra palavra para colocar. É roubada mesmo. Então, saiba, o processo de evolução é individual. Nesse planeta aqui, a gente tem vários níveis evolutivos, várias raças planetárias encarnadas aqui, pessoa com tudo que é tipo de mente, de mentalidade, de consciência, de tudo. Nas famílias estão os maiores inimigos. Dificilmente a gente encontra alguém que é verdadeiramente afinizado com a gente, pessoas que são da nossa tribo espiritual, da nossa família espiritual. Difícil. Pode ser que sim, mas é difícil. Às vezes a gente encontra pessoas que a gente se afiniza ali porque é o que tem. E a gente tem que amar, porque temos que amar a todos. Sabe? E a gente fica nessa situação. É individual. Às vezes a gente vai crescendo e a gente vai expandindo a nossa consciência, não tem como. E a gente vai expandindo a nossa consciência, irmãos. E o que acontece conosco? Acontece o seguinte, muito interessante. Acontece que a gente vai ficando menos ignorante, vai saindo da ignorância. E aí determinadas conversas já não fazem sentido para nós. Determinados diálogos, determinadas atitudes, determinadas condutas. E a gente sozinho vai se isolando. Porque o mundo deixa de ser atrativo. É claro que a gente também tem que tomar cuidado com uma coisa. Com essas pessoas que vão para uma caverna, falam, vou ficar aqui, vou meditar, vou encontrar Deus. Tem até uma história que é um cara que realmente ele faz isso, se isola lá, fica meditando, atingiu o Nirvana, ele morre. Aí ele é recebido na porta do céu por um anjo. Aí ele fala, eu consegui, eu encontrei a Deus. Aí o anjo vira e fala, então agora você volta lá e você ensina pro resto. O que essa passagem nos diz? Que é individual, mas também é coletivo. Outro paradoxo. A gente não pode jamais impor o nosso pensamento. E isso é um desafio, tá? De primeiramente. Mas a gente vai treinando e vai conseguindo. Deus não impõe nada. Tá aí, ele permitiu tudo. Ele não impõe. Ele não quer que a gente venha a ele
por obrigação. Ele quer que a gente esteja com ele por amor. Porque teremos então encontrado a lucidez e a consciência que nos fará discernir e perceber que, gente, felicidade é só com ele. Ele é a felicidade. Amor é só Deus, é só o universal. E todo o resto é ilusão. Todo o resto é condicionamento. Então, mesmo sem ninguém contigo, ninguém para te guiar, mesmo assim, vá, porque você nunca está sozinho. Tem os espíritos com você que você não vê, uma multidão que te observa e torce por você e quer a sua vitória. E essas pessoas, tá tremendo porque a minha gata tá aqui. E esses espíritos, esses irmãos nossos, eles estão com a gente. Mas também estão no processo deles. Porque mesmo que os espíritos que te acompanham sejam já cândidos, já sejam diáfanos, totalmente puros, de uma beleza lirial, de uma beleza augusta, mesmo que eles também estão no processo deles, porque é o que eu falei, a evolução não para. Quem é perfeito há 1 bilhão de anos quer mais. Porque quando você vai ficando com o pai, você vai ai, como é bom isso aqui, você quer mais, porque você sabe que tem mais, porque tem gente que tá vivendo muito mais. E esses irmãos que estão acima desse, vem e falam, irmão, vem que tem mais. Não é possível. E aí ele te convida. Vai, irmão, vai, trabalha. Por quê? Porque ninguém pode fazer por nós o que só nós podemos fazer. Eita. Tem que parar de transferir. Entendeu? Tem que parar de transferir. Ninguém pode fazer por mim o que só eu posso. Nem Jesus? Não. Nem ele. Jesus não veio salvar a sua alma nesse sentido que se concebe. Ele veio te instrumentalizar, ele veio te capacitar para você salvar a sua alma. Os irmãos salvaram? Não, os irmãos pegaram o que Jesus trouxe e fizeram doutrina. E utilizaram isso como desculpa para matar um ao outro. O que tem a ver isso com Jesus matar, gente? Entendeu? Só Jesus que veio, inúmeros outros vieram. Vieram na filosofia, vieram como professores, vieram como médicos, vieram como políticos. E a humanidade daqui debochou, tirou sarro, chamou de louco. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que mata anjos, que mata bons espíritos. Por quê? A sociedade que a gente vive aqui ainda é uma sociedade má. E é justamente por isso que nós passaremos pelo processo de depuração sozinhos. A gente está por conta. Até os espíritos evoluídos, os nossos irmãos que estão do nosso lado para nos direcionar, nem eles, gente. Eles vão, assim, dar uma dica. É tipo assim, tá quente, tá frio, esfriou, tá aqui, achei. Entende? Ninguém vai fazer por nós. É uma coisa que talvez cause um pouco de uma revolta em alguns. Mas, gente, na verdade isso é uma bênção. Tem um livro que eu li uma vez, eu vou reler, que fala algum guardião, não lembro o nome. Que ele tá se tornando um mago da luz. E ele trabalha no umbral, né? Ele resgata almas e tal. E ele tá quase trocando de grau, porque ele tá tanto tempo fazendo bem que depois de muito tempo você troca de grau, você se gradua, você se tornou agora coroado, agora você se tornou não sei das quantas, e você vai se graduando, assim é. Bebê, ela tá mexendo muito, né, gente? Deixa eu tirar ela daqui. Se tiver gente que tem tontura, vai ser um problema. E aí chegou um espírito que era maior que ele, que também trabalhava no umbral, que tinha um grau maior que o dele, que estava avaliando ele estava passando por um teste, e esse espírito estava sendo provado,
tá? Para ver se ele poderia, então, finalmente se graduar agora mago, né? Ele tava numa intercessão, porque ele viraria mago agora. Ela quer ficar aqui, não tem jeito. E aí, ele virou e falou assim, você não pode me ajudar? O espírito que estava sendo testado, você vai me ajudar? Você pode me ajudar? E aí o espírito que já era mago, já era graduado, virou e falou assim, eu posso te dar uns respaldos bem X, porque senão a lei, que ele trabalhava para a lei, ele trabalhava para a esquerda, para a lei divina, ele falou assim, porque a lei, se eu te ajudar muito, a gente fizer isso em sociedade, assim, a lei vai compreender que você não conseguiu pelos seus próprios méritos. Ela vai entender que a sua força, olha isso, vai entender que a sua força está secundada na minha. E aí agora eu complemento. E você tem que ser por si próprio. Você tem que ser por si próprio porque na verdade você já é. Você só precisa entrar em maior conexão. Você só precisa ancorar mais essa verdade. Você entendeu o que eu disse? A verdade, ela é algo que a gente ancora cada vez mais. E ancora mais. E ancora mais. E quanto mais você vai ancorando, quanto mais você vai mergulhando na verdade da existência, de pura luz, puro amor, puro regozijo, mais conectado com a fonte você se torna, mais Deus você se torna, de fato. Mais Deus você se torna, como não? Como não? É bem isso. Porque você não veio dele, e aí como você está lembrando quem você é, você vai se tornando mais ele. Mais individualizado, com as suas características. Entende? Então, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu falei uma parte, agora a parte 2. A parte 2 disso é a nossa origem. Qualquer um poderia ter dito eu sou a luz da verdade, qualquer um que estivesse em conexão com o Pai. Qualquer um poderia ter dito, desde que estivesse em plena conexão com o Pai. Tá? E eu também posso dizer isso. E você também pode. Ai, Michele, mas será que não é heresia? Por quê? Por que a heresia? Não se fala desde remotos tempos. Vá para si. Entre em conexão com a sua verdadeira essência. Não se fala isso desde os mais remotos tempos? Quando se diz vá para si, não está se dizendo que o caminho está no seu coração? Não está dizendo que a verdade você vai encontrar no seu coração? E que essa verdade te levará à vida? Vocês entenderam isso? Eu sou o caminho. Você é o caminho. Não é a Chica, a Shirley e a Kátia, é você. Você é o caminho. Você é a verdade. Você é a vida. Você só está esquecido disso. Você só precisa se lembrar disso. Mas o caminho, a verdade e a vida sou eu. É você. É você. Você é o caminho. Vocês estão entendendo isso? Jesus falou na palestra. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você pode dizer isso como um mantra. E à medida que você vai dizendo isso, mentalizando expansão de consciência, muitas coisas vão se abrir, vão se configurar na sua diante de ti. Vamos avançar mais um pouquinho. Gente, dá pra falar mais, tá? É que eu não quero que também fique 20 horas de vídeo. Dá pra falar 20 horas, tá? Tranquilo, dá tranquilamente. Então, mesmo sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar. Mesmo assim você pode. Porque só você pode mesmo. Nem Deus pode fazer por você, só você pode. Mas, com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente tem muitos níveis de interpretação, tá? Um dos níveis é entender que a gente está no esquecimento da matéria e que a gente vai passar por determinadas coisas, às vezes a gente vai falhar e temos que persistir. Um entendimento é a persistência.
Isso é um entendimento. Persista que você vai conseguir, realmente, persista que você vai conseguir. Um outro entendimento que eu julgo necessário dizer aqui é que nós vivemos num planeta de espíritos equivocados e maus, em sua grande e esmagadora maioria, de visão e mente estreita, pequenininha. Então, por isso que a gente vê espíritos que tem 70% de bondade e 30% de maldade. Nós aqui somos maus. A gente pega um espírito que, é muito evoluído, para cá, para esse planeta, e a gente fala, ai, que espírito perfeito. Ele é realmente muito evoluído, mas ainda não é perfeito. E aí a gente coloca ele do lado de um espírito que é perfeito há 1 ano. E aí, 1 ano, só vou falar, vou deixar jogar abaixo, ele tá na perfeição há 1 ano. E aí você olha pro outro que é muito evoluído aqui e realmente é bom. Tem, sei lá, 1% de maldade, 0,5% de maldade. Aí o outro é perfeito. E aí você fala, meu Deus, eu preciso trabalhar muito em mim. Então, a gente tem que entender aqui, com fé e paciência, eu quero falar pra você que sabe que é mal, que a gente sempre sabe, que é fofoqueiro, que é intrigueiro, que é mal, que é sexólatra, que é uma pessoa avarenta, que, enfim, que maldiz, que mal pensa tudo de ruim do outro, que o persegue, que é persecutório. Especialmente pra você que sabe que é mal, mas que tá tentando, olha que luz, tente mesmo. Aliás, não tente, faça. Esse livro que eu li, depois eu vou trazer alguma palestra falando sobre esse livro, do Mago Lan, ele tinha muito isso, que ele estava aprendendo muitas coisas, ele falava, vou tentar. E todos os espíritos que se encontravam com ele falavam, não tente, faça. Vou tentar essas coisas, não tente, faça. Ah, eu vou tentar, não tente, faça. Olha isso, faça, né? Faça. Eu nunca assisti Star Wars, mas eu sei que tem a passagem lá do Yoda, né? Que vira e fala assim pra ele, que o cara fala, eu vou tentar. E o Yoda fala, não, tentar não. É fazer ou não fazer. É fazer ou não fazer. Gente, aqui, como eu falei, nós somos maus. Nós há no nosso ser ainda um embrutecimento por conta de todo o mal que tenhamos praticado em outras vidas. Aquela falha que nos mais é desafiadora nos livrarmos, nos depurarmos dela, é justamente o erro ao qual nós estamos há mais tempo na persistência. E aí não vai ser agora, com 80 anos, a gente está há 50 mil anos, a gente está há 50 mil anos fofocando. Só sabe fofocar, destruiu um monte de vida fazendo fofoca. Mas a gente viu algum vídeo aí e descobriu que fofoca é crime perante a lei divina e o fofoqueiro arde, tá? Tem a garganta queimada lá embaixo, literalmente. A língua cortada, literalmente, lá embaixo. A língua do perispírito. E aí ele descobriu isso e ele tá desesperado, porque ele crê na vida eterna, o fofoqueiro. Só que o fofoqueiro vai se depurar desse mal em 80 anos? Aliás, 80 não, porque vamos supor que ele descobriu que é mal agora com 40. Então ele vai ter mais só 40 anos. Ele tá 50 mil vidas, 50 mil anos aí, fofocando, destruindo vida. Ele é muito mal, porque a fofoca destrói vida, gente, em graus, assim, inimagináveis. Mesmo que ele queira, mesmo que a vontade seja sincera do coração dele, é sincero, ele não vai se livrar disso assim. Não tem como. Mas, se ele tiver fé, que ele pode. Se ele tiver fé e convicção da origem dele, da essência dele, de que ele é Deus em ação, e de que ele só precisa manifestar isso em graus cada vez maiores e mais intensos, e for paciente, porque ele vai errar. Ele vai ficar ali um dia sem fazer fofoca. Gente, é um Alcoólicos Anônimos, é um Narcóticos Anônimos real a evolução. Só por hoje. Só por hoje eu não vou fazer fofoca. E aí ele vai, fofoca.
E a fofoca, gente, não é só o que se fala, é o que se escuta. Não tem que estar fazendo parte disso. Gente, tô falando pra vocês, serve pra mim também, serve pra todos nós. O fofoqueiro, que é crônico, nem escutar ele pode. Porque parece que ele tá tanto tempo nisso que ele já magnetizou, ele já criou uma rede psíquica que atrai. Às vezes ele não vai nem procurar a fofoca chega pra ele. E é sempre assim, das piores, das mais né, absurdas. Nunca é uma coisa normal. É sempre coisa pavorosa que ele sabe. E ele se excita, e ele fica... Nem escutar esse cara pode. Então, às vezes, ele tá um dia sem fazer fofoca. Mas aí chegou alguém, você não sabe. Ele o quê? Se jogou, não teve como. Tudo bem. Pô, vou pegar um pedaço de... Ai, se eu ir... Não, né, gente? Não, a gente não vai fazer isso. É óbvio que não. A gente vai se perdoar, a gente vai compreender e a gente vai aceitar, a gente vai reconhecer e a gente vai o quê? Transmutar. Aceita. Ah, eu ainda sinto prazer em fofoca. Aceita, é verdade. Reconhece. E diga, eu não quero mais ser assim. Pai, eu não quero mais ser assim. Me ajuda. Dai-me forças. Jesus disse. Dai-me forças. Me inspire. Me instrua. Para eu conseguir me depurar disso e ser cada dia mais convosco. Olha que bonito. Então, fé e paciência, irmãos. Todos chegaremos lá. Deus espera o tempo que for necessário. Tem espírito, gente, há tanto tempo no mal que se eu falar aqui, parecerá uma eternidade. Realmente, é uma eternidade. De certo modo. E Deus está aguardando, porque Deus sabe que esse espírito crescerá. Ele sabe. O mal não é eterno, porque o mal não vem de Deus. Somente o que vem de Deus é eterno, porque a única realidade é Deus. Tudo o que foge a ele não é real, é ilusório, é condicionamento e, portanto, findo, limitado, efêmero. Por mais longo que possa ser a sua estadia no mal, é efêmero. Porque só o bem pode perdurar para sempre. Porque só existe o bem. O mal é ilusão. Vamos avançar. Sei que um homem vai se tornar. Cara, essa parte aqui eu queria falar pra vocês o seguinte. Tem um livro que eu tô lendo, que é O Abismo, de Ranieri, que o personagem, acho que é o Orcus, não tenho certeza, que é um espírito muito evoluído, eu não lembro agora, realmente agora não me recordo mesmo não. Ele fala o seguinte: só é possível evoluir com conhecimento, né? Evoluir é alcançar graus cada vez mais altos de consciência, de vida. E conquistar graus cada vez mais altos de consciência é simplesmente conhecer a si mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês entenderam? Conquistar graus de consciência é simplesmente conhecer mais a si mesmo. Quanto mais você se conhece, mais você expande. Ah, então Deus também é isso? Então eu também sou isso. Ah, então tem mais isso em Deus? Então tem também isso em mim. Ah, eu descobri uma virtude de Deus que na Terra ninguém sabe. Na Terra o pessoal acha que essa virtude é só isso, isso e aquilo. Tem mais isso, então eu também tenho mais isso. Eu só vou ancorar isso. Deus também é mais isso, eu só vou ancorar. Deus também é mais isso. Deus também é mais isso. E não acaba, porque Deus é infinito. Uma Bíblia, eu não quero ofender ninguém, mas gente, até, chega a ser, eu vou falar risível, mas assim, chega a ser ridículo crer que a Bíblia explica Deus. Eu não vou nem falar das distorções que tem nela. Acorda pra viver, gente, pelo amor de Deus. Chega a ser ridículo acreditar que só o livro dos Espíritos fala de Deus. Gente, acorda pra cuspir. Claro que não, né?
Você acha que uma pessoa, um ser que é infinito. Infinito, eterno. Nunca foi criado, sempre existiu. Você acha que esse ser pode ser definido em um livro de 1000 páginas, de 400 páginas, de 500 páginas, de 2000 páginas? Gente, por favor. Você acha que você vai saber tudo o que você precisa saber desse ser? Pura luz, puro amor. Ele que ama mais a sua vida do que a própria dele. Você acha que esse ser pode ser explicado em páginas pouquíssimas? Eu te digo, não pode. Se você crê nisso, eu te digo, não é real. É uma ilusão. Você não precisa acreditar no que eu digo. Não tem problema. Você faça o seguinte se você quer crescer. É aquilo que eu falei, fé e paciência. Às vezes você é um espírito que adora discutir, adora uma intriguinha. Então, antes da intriguinha, antes de você vir me atacar, tranquilo, é seu critério. Antes você só pede para Deus te revelar que alguma coisa extraordinária certamente vai acontecer na sua vida e você vai perceber que Ele é muito mais. Ele é muito mais. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Ele conhece cada criatura pelo nome. Ele conhece cada planeta pelo nome. Tudo tem vida, tudo tem nome. Tudo tem alma. E ele conhece todos pelo nome. Porque tudo veio dele, porque tudo é ele. E você quer reduzir o pai / mãe universal, inteligência amorosa, amor inteligente em um livro, em 500 livros, em 3.000 livros. Bom, é com você mesmo, tá? Nem todo mundo quer expandir. E aí ele fala assim, um grande homem deve ser. Sobre essa questão, eu acho legal falar de uma coisa, a questão da animalidade do ser versus a questão da humanidade, da característica de homem. Nesse livro de Ranieri, tem uma passagem que eles vão entrar numa região umbralina, péssima, gente, péssima vibração, tudo péssimo, tudo horroroso, tudo horrível. E aí o anjo, o Atafon, vira para ele e fala assim, só um minutinho que ela quer sair. Hello! Talvez ela arranhe a porta ali de novo. Eu não sei se eu vou abrir, não. Mas enfim, e o Atafon fala assim, lá nós vamos encontrar, olha bem, os seres que pensam que ainda são homens. E aí o cara que tá sendo guiado lá fica meio, como assim pensam que ainda são homens? Eu vou ler pra você na íntegra o que ele diz. Gente, houve um barulhinho aqui. Vou ler na íntegra, olha isso. O embrutecimento da criatura espiritual pode levá-la a perder as características de homem. Quanto mais você odeia, quanto mais você fofoca, quanto mais você trai, quanto mais você mente, quanto mais você assiste pornografia, quanto mais você pega o chocolate e come escondido no quarto com seu irmão, com a sua irmã para não dividir com a família, quanto mais você é mesquinho, quanto mais você é vazio, é um embrutecimento da criatura. O embrutecimento da criatura espiritual pode levá-la a perder as características de homem, que é uma conquista superior do espírito que sobe. A animalidade é característica do espírito que desce, que estaciona ou que está em evolução. Nós vivemos em um corpo animal. Há muita pouca evolução ainda em nós. Temos um caminho longo a trilhar. Quando a gente sai e abandona o invólucro carnal, nós temos um outro corpo, o perispírito, que é um corpo semimaterial,
ou seja, é meio espiritual, meio material, ou seja, ainda é um corpo bruto. Existem espíritos que vivem em corpo mental, que são muito mais evoluídos que quem está no corpo matéria e no perispírito. Existem espíritos que não vivem mais nem em corpo mental, vivem em corpo búdico. Existem espíritos que não vivem mais nem em corpo búdico, vivem em corpo átmico. Existem espíritos que abandonaram o corpo átmico e estão vivendo um outro corpo. A evolução é infinita. Então, Atafon, que é um anjo, diz: a animalidade é a característica do espírito que desce. Ou do espírito que parou. Parei de crescer. Como você decidiu que você quer parar de crescer, você tem a sua evolução. A evolução não retroage, mas a aparência do perispírito pode sim se degradar e certamente se degenera. Creia nisso. Ela tá aí, gente, só um pouquinho. Oi, gente. Ui! Gente, ela é terrorista. Ai, meu Deus. Tô segurando ela aqui que ela tá tremendo muito, isso daí tá me incomodando. Imagino pra vocês. Então, o espírito não retroage na evolução, mas ele retroage na forma. Por isso que no umbral, no abismo, a gente tem seres monstruosos, horrível, traumatiza. Qualquer um que vê, eu sou uma pessoa normal, com a cabeça boa. Se Deus coloca um ser desse na sua frente, você é em depressão. Começa a ter síndrome de pânico, porque não acredita que a criatura humana pode se degenerar tanto. Você não crê, você não, isso não é humano, não é humano, não é humano, não é humano. De certo modo não é humano, mas é um espírito de homem. Ele se degenerou. Então, eles pensam que são homens. Quanto mais a gente cede aos nossos instintos, quanto mais a gente cede aos nossos impulsos carnais, quanto mais a gente cede aos nossos impulsos físicos, ou seja, dizendo a todo... Quanto mais, por exemplo, eu sou uma pessoa gulosa. Em vez de controlar esse impulso, eu me dou. Vou comer mesmo, vou beber mesmo, é isso aí. Eu sou sexólatra. Só um negocinho, que mal que tem, que mal que tem, que mal que tem. Ok. Se você quer seguir nesse caminho, a sua plena escolha, Deus deu o livre-arbítrio, tá aí pra ser usado. Mas é a minha obrigação vir te falar que quanto mais você cede aos seus instintos maus, mais você reforça a animalidade. Simplesmente. E quanto mais você reforça a animalidade, mais você se distancia de Deus. Mais você fica na terra e não sobe para regiões astrais superiores. Mais tempo você se demora em um mundo de provas e expiações. Às vezes você já poderia estar vivendo em um mundo regenerado. Às vezes você já poderia estar vivendo em um mundo ditoso. Às vezes você já poderia estar vivendo um mundo celeste. Às vezes você poderia estar vivendo em outros mundos que eu nem sei o que tem para cima. E você está aqui. Porque o corpo é seu e você quer comer mesmo. Porque o corpo é seu e você quer sair copulando com qualquer um mesmo. Porque o corpo é seu e você vai morrer um dia e você vai se drogar mesmo. Boa sorte. Tá? Boa sorte. Que Deus te abençoe. É só o que a gente pode falar. Vocês estão entendendo o que eu tô tentando falar pra vocês? Tem coisa que a gente não pode impor. Deus não impõe, Deus não sacrifica as consciências. Deus não impõe. Ele é. E eu digo, nesse livro nos diz, gente, o umbral existe... Quanto mais baixo você desce, aí você fala, acabou, fala, tem mais. Acabou, tem mais. Acabou, tem mais. É uma loucura. Parece que é infinito, mas não é. E o irmão fala assim, não existe lugar abismal, não existe local onde mais você cai aqui, onde Deus não esteja, onde não haja amparo. Então, por pior que seja a criatura, por mais monstruosa, por mais bestial, porque já deixou de ser homem, já se tornou besta, já não tá nem no estágio da animalidade, tá no estágio da animalidade, da bestialidade. E existe isso. Deus está amparando. Deus ama todos os filhos. Ai, Deus não ama bandido. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, pede pra Deus te mostrar. Tá? Pede pra Deus revelar pra você. Porque muita gente acaba adotando esse discurso da vingança, que primeiro isso foi distorcido.
Jamais Deus vai dizer amo aqui e me vingo ali. Alguma coisa não está certa. Eu não posso construir algo nessa linha e distorcer na linha seguinte. Ou quem escreveu distorceu, ou quem escreveu não entendeu, ou nunca foi dito. Tá? Gente, deixa eu falar. Muitas pessoas acabam adotando esse discurso da vingança, do ódio, tá na Bíblia, porque é mais fácil. Porque a pessoa tem isso nela e para ela é mais fácil crer num Deus limitado, porque o ódio nos limita e certamente limitaria também a Deus. É mais fácil crer num Deus humanizado do que num Deus divino. Não há nada de humano no Pai. Jesus nos diz nas suas cartas: não há nada de humano no Pai, por mais que ele seja absolutamente íntimo nosso. Não há nada de humano nele. Ele não odeia, ele não repudia, ele não julga. Existem sim as leis, que são dele. Mas as leis estão aí, ele estabeleceu, pum, acabou. E aí, meu amigo, é você com a sua consciência. O tribunal não é um tribunal com juiz e advogado desse jeito. Não é exatamente assim que acontece. O tribunal é a sua própria consciência. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Deus criou todas as criaturas iguais para a dor. Para que não se caísse no equívoco de falar: eu não sabia que cobiçar a mulher do meu amigo era crime. Eu não sabia que isso feriria ele. Você sabia, porque fere ele como fere você. Porque se fosse do contrário, você se sentiria absolutamente agredido, violentado. Então, gente, vamos acordar um pouco, sair dessa letargia, sair desses equívocos, assim, brutais, tá bom? Ai, meu Deus, gente, ela tá numa situação pro próprio bem de vocês, tá bem? Então, Deus ama todas as criaturas igualmente, tá? E especialmente aquelas atrasadas, é a quem ele nutre, ele carrega um pouquinho mais de atenção. Gente, eu vou colocar ela lá fora porque pode ser que ela arranhe a porta, mas aí vocês ignorem, tá bom? Que tá demais. Oi, gente. Gente, vou colocar ela lá fora. Não, olha, gato é uma coisa louca. Tá no processo evolutivo dela, a gente tem que compreender. Nem sempre eu tenho essa paciência que vocês estão vendo aqui com ela. Não tem vezes que eu falo: minha filha, socorro. Então, gente, eu nem sei bem, mas... tava falando da questão do amor de Deus e tem gente que crê que Deus não ama. Acredita nessas partes da Bíblia que foram adulteradas, viciadas, escrachadamente. É aquilo que eu falei, é tão óbvio que não é verdade, é tão óbvio. Desculpa, óbvio pode não ser, né? Hoje eu estou assim, mas há algum tempo atrás eu era como esses espíritos, acreditava que Deus era um Deus ódio, um Deus tirânico, um Deus mau, um Deus dual. Eu tô lendo as cartas de Cristo ainda, tô finalizando, e eu tô numa passagem que Jesus nos diz assim: gente, com uma consciência planetária dessa, que você acredita que Deus é muito bom, mas também ele te manda uma doença, o que pode ser real? Isso confunde, isso embaralha a cabeça. Gente, não é desse jeito não, tá? Deus é. Ele não é barra não é, não, ele é puro amor. Ele não pode ser puro amor e barra puro ódio. Socorro, meus irmãos. Por favor, gente, tem coisas... Eu não posso falar que é óbvio, porque para algumas pessoas não é, gente, mas tem coisas que é só um pouquinho de boa vontade. É só um pouquinho de humildade, de questionar o Pai, que ele traz a verdade para nós. Tá bom? Então, às vezes, crer que ele é tirânico, às vezes, crer que ele vai se vingar em nosso nome, mas coitado de você, tá? Se tem gente se vingando em seu nome, não é Deus. Não é Deus, não é anjo, não é arcanjo, não é ninguém que trabalha pro Pai. Porque quem trabalha pro Pai não vai se vingando. Tá bom? Então, vamos ter isso em mente, tá?
Então vamos avançar. E essa questão, né, do grande homem, que é a questão X desse vídeo, já tô aqui me encaminhando pro final. O grande homem, essa questão da animalidade, né, que o Atafon nos diz, que é a característica de homem. A gente tem uma animalidade, a gente tem um corpo físico que é animal, a gente tem a realidade do nosso espírito que é espiritual, a gente está vivenciando uma realidade animal para alcançar um grau verdadeiro de um ser espiritual. Que é? Ou seja, a gente vai evoluir tanto que esse corpo já vai se tornar inviável. Fala, já não precisa mais desse corpo. Já atingiu um grau que ela pode viver só no corpo X. Ah, já não precisa mais do corpo X, já pode viver no corpo Y. E por aí vai. Quanto mais a gente evolui, mais a gente materializa e mais a gente vai conhecendo as características do espírito, que são as características do próprio Pai. Puro amor, pura bondade, pura generosidade, pura nutrição, pura doação, puro tudo de bom. Fora tantas outras coisas que a gente desconhece. O que se diz de um homem bom aqui, ele tá bem longe de ser um espírito verdadeiramente bom. O que a gente reconhece como uma virtude aqui é uma virtude, mas assim, uma virtude nível nem sei que nível, sabe? É muito mais, gente, é muito maior do que parece, tá bom? Então vamos entender isso. Então, essa questão de um grande homem é isso. Vai chegar um dia que com a sua persistência, com a sua fé, indo de encontro a si, você vai finalmente se tornar um homem de verdade, porque a gente ainda vive uma animalidade. A gente ainda é espírito e bicho. A gente ainda tem tipo uma espécie de hibridismo na nossa mente. E a gente tem que erradicar isso, tem que abolir. Tudo que é de animal, não, isso não vem de mim. Eu não aceito. Essa não é a verdade. A única verdade que eu sou, a única realidade que eu vivo é a do amor universal. Eu sou o universal, eu sou Deus em ação. A única verdade é a da alegria, a única verdade é do amor. Eu não acredito na ilusão da matéria. Vocês estão entendendo? Se tornar um grande homem. Então, dispensar todos os invólucros que nos atam, que nos impedem o movimento. Estar em corpo mental, eu não vivo em corpo mental. Estar em corpo mental é certamente um grau de evolução altíssimo. De uma leveza hoje incompreensível para mim ainda, mas algum dia chegarei lá. Estou feliz e grata por estar nesse caminho. Mas, meus irmãozinhos, viver em corpo búdico é outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Então o espírito abandona e tal, o perispírito e alcança o corpo mental. Quando ele sai do espírito para a comunidade, ele fala, gente, eu tava realmente numa cadeia. E olha que o corpo perispiritual é leve, assim. Né? Em comparação ao da carne, em comparação à carne, tudo é muito mais leve. E aí ele fala, caracas, eu tava numa prisão quando ele alcança o corpo mental. E aí ele vai pro corpo búdico. Aí quando ele vai pro corpo búdico, o espírito fala, gente, eu não tava vivendo. Eu tava muito limitado. Aí ele vai pro corpo mental e enxerga as coisas no outro panorama. Fala, gente, eu não enxergava, eu era cego, ego. Ceguíssimo. E aí ele vai pro corpo átmico e ele fala, não, gente, eu não tava vivendo. Meu Deus. E olha que corpo mental é excelente, corpo búdico é maravilhoso, corpo átmico é excelente. E tem um outro corpo que a gente vai descobrir, os espíritos vão trazer pra gente a realidade disso. Então, é isso. Se tornar um grande homem, um dia se tornará um grande homem. Um grande homem deve ser. Vai saber, sabe? Os seus ensinamentos, os seus estudos vão te mostrar, o conhecimento vai te mostrar como um grande homem deve ser. Vocês entendem a beleza dessa música? É o conhecimento, é o olhar para si. É o conhecimento espiritual da sua origem, da sua essência, Deus, universal. Isso, meus irmãos, é isso que vai te dizer como um grande homem deve ser. Então, ainda que você esteja na carne, todos os dias, a todos os instantes,
você vai renunciar à carne. Porque você está nela, porque você precisa dela. Nessa realidade, para quitar débitos, em sua grande maioria, todos nós, em sua grande maioria, para quitar débitos ou estamos em missão, né? Mas em sua grande maioria a gente está quitando débito. Então você veio aqui para quitar débito. Você veio aqui para abandonar a animalidade. A gente vive na animalidade ou porque estamos evoluindo, ou seja, é o que eu falei, existem espíritos que estão em determinada escala evolutiva que é daquela escala, mas tem espíritos que estão por persistência no mal. É totalmente diferente. E tem espíritos que estão estagnados, que por alguma razão entraram num estado de paralisação. Ou seja, não é que ele está no estado animal, mas é porque por alguma razão ele travou. Ele já poderia já não ser, mas ele travou. Ele estagnou por alguma razão. E você tem que se sondar, você tem que perguntar para Deus: Pai, por que eu parei de crescer? Por que eu estou resistindo ao crescimento? Me ajuda. Me ajuda a eu quebrar as barreiras que eu mesmo coloquei entre mim e você. E ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te direcionar. Ele vai te explicar. Mas quem vai cruzar a porta? Quem vai girar a maçaneta? Quem vai entrar? É você. Não é Jesus, não é Miguel, não é Gabriel, não é sei lá eu mais quem. É você. É você. Porque o crescimento é, irmãos, individual. Tá bom? E aí, ele fala que a busca do saber vai nos mostrar a direção, que é o que a gente já falou, mas sempre ouvindo a voz do coração. A mente, mente. A mente, mente. Vamos falar comigo? A mente, mente. Perfeito. A mente, mente. Ela é um artifício, ela é uma necessidade da Matrix, mas ela mente. Mas ela tem uma função. A mente tem a função de mente. Você tem que questionar para o pai: qual que é a função da minha mente? A mente faz o quê? Então me ajuda a colocar a mente no lugar da mente. Tem um espírito que nos diz isso. Então, ajuda a colocar a mente no lugar da mente. E o coração, qual que é a função do coração? Vou colocar o coração no lugar do coração. A mente, assisti uma palestra que falava sobre isso recente. A mente, ela não pode conceber coisas abstratas. Ela não pode conceber coisas do espírito, porque a mente é do físico. Se você tenta compreender Deus com a mente, você jamais conseguirá. E com o espírito, o seu espírito vai deixar claro para você que você não compreenderá Deus em seu inteiro teor jamais, nem você nem ninguém. Mas você vai se conectando com Ele. À medida que você se conecta com Ele, você vai compreendendo as coisas. Mas entender de maneira literal, não. Deus você não compreende, Deus você sente. Existem coisas. A nossa forma de se comunicar por meio da fala, por meio da escrita, é absolutamente limitada. Os espíritos superiores nos dizem que existem coisas, meus irmãos, que não é passado assim. Existem coisas que tem muitas pessoas que têm uma grande conexão com Deus, que estão sendo desdobrados, estão indo para regiões celestiais, e a pessoa está tentando fazer de tudo para a gente entender, mas a pessoa não consegue. Porque tem coisas que não dá para explicar, entendeu? Eu nunca tive essa experiência, pelo menos não nessa vida, não sei se em outra eu tive a oportunidade. Eu deixo aqui embaixo sempre links. Lá na casa da plataforma de oração, os irmãos vêm falando muito sobre isso, né? Não só eles, muitos outros. Então, gente, dá uma olhadinha, assistam, tá? São pessoas muito excepcionais e assiste lá, se instrua, vai de coração aberto, sabe? Sempre em conexão com Deus. A gente, é o que eu falo, a gente tem que aceitar tudo? Jamais. Eles mesmos falam isso, não. Mas vai lá, gente, de coração aberto e pede pra Deus: Pai, mostra pra mim a verdade do que tá acontecendo aqui. Ele vai mostrar. Entende? Ele vai mostrar. Mas é aquilo. Você tem que estar em conexão com Deus. Porque se você está sendo instruídos
instruído por mentores das trevas, e você está jurando que é Deus, está jurando que é anjo, que é Espírito Santo do Senhor, ele vai colocar na sua cabeça que não é. Então você tem que ter a conexão com Deus. Então você tem que ter a humildade de saber que você pode estar sendo fascinado. Você tem que ter a humildade de saber que você pode estar sendo enganado. Como que você vai saber? Quem está em conexão com Deus sabe que está. Quem está no erro sabe que está. Na dúvida, vamos partir do princípio que a gente não é perfeito? E aí na dúvida, perfeito. Na dúvida, vamos pensar que a gente é imperfeito, porque a gente é mesmo. Fala, pai, eu tô aqui com você. Aí conversa. Tá, então eu reconheço que eu posso estar equivocada, mas mesmo que eu esteja equivocada, eu tiro isso de mim só para eu enxergar a verdade. E a partir da verdade eu vou trabalhar para me aperfeiçoar. Tá bom? E, gente, é isso. É só o coração da gente. E aí, só para fechar, ele fala, e todos os seus sonhos, o que mais desejou, vai virar realidade. Você já conquistou. Eu não vou me demorar muito nesse trecho, porque já tá grande, mas eu vou trazer uma palestra para falar só disso. Jesus nos diz da realidade do ego, né? Eu não vou me perder muito aqui, tá? Mas eu vou falar assim, o ego, ele veio de Deus. A alma o corrompeu, a alma o doutrinou o mal no erro. Agora a gente está fazendo o caminho inverso para falar pro ego, filho, não é por aí, não é no ódio, não é na raiva, não é só no quero, não é só venha a nós o vosso reino nada. A gente tem que corrigir o nosso ego e a gente precisa dele. A gente não vai se libertar dele ainda. Ainda não é tempo disso. É tempo agora, desculpem, de aprendermos a lidar com ele. Mas o ego, isso é uma característica dele, ele tem a função de proteger a personalidade, de proteger a centelha. Deus nos tira dele para que a gente para se individualizar, para experimentar a sua própria natureza de criatividade, de pureza, de beleza, de doação, de cura. Entende? Ele tira a gente para experimentar a própria natureza dele através de nós. E daí tem a questão da vocação, daí vem a questão do propósito de cada ser. O que eu vim fazer, você não vai fazer. O que você veio fazer, a Chica não vai fazer. O que a Chica vai fazer, a Chicó não fará. União sem separação. União? Não. Nem sei. É união sem separação. União... não. União sem... União sem agregação, distinção sem separação. Acredito que é mais ou menos por aí. Desculpa, pessoal. Então, gente, essa questão dos nossos sonhos a gente já conquistou, é isso. Às vezes a gente tá aqui e a gente tá tomado pelo nosso ego, dominado pela mente, pela realidade ilusória da Matrix, pelo ego coletivo, que diz que tem que casar, que diz que tem que ter... Veja, cada caso é um caso, tá bom? Só tô falando assim de maneira genérica. Nem sempre é a Matrix, às vezes a gente veio pra ser mãe, pra ser pai, é uma bênção, tá bom? Eu não tô aqui fazendo apologia a nada, não. Pelo amor de Deus, me tira fora dessa. Mas assim, tem que isso, tem que aquilo, tem que ter rico, tem que ser isso, tem pá. E tem a ilusão e tem a realidade. E o ego, ele defende os nossos interesses, que tem a ver com a forma como o nosso espírito foi criado. Que eu não vou falar isso aqui agora, eu vou falar no outro vídeo, tá bom? Tem a ver com a forma como o nosso espírito foi criado, com a realidade da origem dos nossos espíritos. Jesus diz tudo isso nas cartas deles. Eu falo, leia as cartas de Cristo. Receba diretamente dele, sem um intermediário. Vá, crie uma relação de intimidade com o nosso irmão mais velho e com Deus. Tá? Crie intimidade com Jesus, sabendo que ele é irmão, ele não é pai. E se jogue na intimidade com Deus, sabendo que ele é pai e mãe. É sagrado feminino e sagrado masculino. É yin e é yang e muito mais. Que a gente descobrirá. É misericórdia e a justiça. É justiça e a misericórdia. Um sempre acompanhado do outro. E puro amor. Pura beleza. Pura abundância. Pura prosperidade.
tá bom? E que quer o teu bem. Então, e todos os seus sonhos você já conquistou quando você ouve a voz do seu coração. É isso, essa questão. O ego encobre a realidade da nossa alma, que é Deus. A realidade da nossa alma é Deus que está ali dentro, é Ele. A centelha dele que Ele tirou para experimentar a sua natureza. Através de mim, da Kátia, da Ana, de todo mundo. Até do nazista. Só que aquele ali se desviou muito. Vai purgar pesado lá no abismo, nas trevas, grossa, mas no tempo certo ele vai retornar para Deus. Porque não dá para fugir de Deus. A evolução é uma lei. Não existe não quer evoluir. Você pode até não querer, mas você vai. É uma lei inexorável. Crescer é uma lei inexorável da existência. Não dá para você pode até não querer, mas o homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra é de Deus. E ele decretou no momento que ele tirou você dele que você seria um grande arcanjo, um grande querubim, um grande sei lá eu mais o que existe no cosmos. Ele determinou que você seria. E você será. Porque a sua vontade, a sua persistência, a sua birra e a sua indisciplina, a sua rebeldia pode ser grande. Mas eu te falo, a vontade da fonte, a sua vontade perto da fonte, meu amigo, não é nada. Não é nada. Ele vai te dar corda lá, vai filho, vai. Pra você aprender que não é por ali. Mas quando ele falar, acabou a palhaçada? Meu amigo, acabou a palhaçada. Então os sonhos da gente já foram conquistados. Os irmãos, os espíritos superiores nos dizem o seguinte: nós já fizemos as nossas escolhas. Boas irmãs, quem está aqui nesse momento especial de transição planetária, nesse momento único, para concorrer em favor da luz e para concorrer em favor das trevas, todos já fizeram suas escolhas. A gente só está aqui entendendo o porquê a gente escolheu A, por que nós escolhemos B. E por que não A e por que não B? As escolhas já foram feitas, nós só estamos buscando entender o motivo, o que estava por detrás da nossa escolha. Então, mesmo que a sua escolha tenha sido má, nessa vida, você, não importa o tempo que você levará, você vai alcançar a angelitude. Mesmo que demore uma eternidade para que isso aconteça. Então ele está falando, os seus sonhos você já conquistou. Porque o ego está defendendo o interesse da centelha. Quando a gente é criado num estado de pura alegria, de satisfação plena. Então quando a gente é extraído para viver a individualidade aqui, é isso que a gente busca. E o ego da gente, a nossa mente, está zelando por isso, pelos nossos interesses. Então quando a gente vive alguma coisa que nos satisfaz, a gente fala, eu acho que é isso que eu estou buscando. Satisfação. A gente está buscando a satisfação. A gente está buscando a felicidade. E isso fica na nossa cabeça. Aí você vai, de repente, sei lá, você usa a droga. Mas que prazer. De novo, se vicia. E você acha que é aquilo que você quer Deus. Só que você está buscando no meio errado. Uma alegria efêmera, um prazer ilusório que está te destruindo. Que no começo te causa prazer. Mas depois, quando você está bem viciado, te causa dor. Você usa, não é mais pelo prazer, você usa para não sentir a dor. Isso é com tudo. Os sexólatras também. Tudo. Sabe? Então, primeiro, a fama, as pessoas que se deslumbram com a fama. Você vai porque você quer ser amado. Porque você nasceu num estado de amor puro, indizível. Então, você acha que ser aplaudido é amar. É amor, você está procurando aquilo, você está procurando a conexão. E aí você se perde. E aí para manter a fama você faz tudo. E aí você já não está mais trabalhando por amor, você que é cantor de repente. Você que é cantor, você que é atriz. Então você foi para sanar um anseio da sua alma. De servir e de ser satisfeito. Satisfazer as necessidades é uma das naturezas do Pai. Eu já falei sobre isso aqui nos vídeos passados. E aí você vive aquilo. E você fala, é isso. O seu ego diz, eu tô sentindo
uma grande euforia, que é bem diferente de felicidade e alegria. É isso que eu estou buscando, esse é o anseio da minha alma, o aplauso. Não, é ilusão. A sua alma quer amar e a sua alma quer ser amada. E aí você está sendo aplaudido, você acha que aquilo é amor. Aí você tem um bando de fã que aplaude tudo que você faz, inclusive os seus erros, e você acha que aquilo é amor. E não é amor. É, sei lá, delírio muitas das vezes. É apego muitas das vezes. São muitas das vezes os fãs, veja, tá? Não é sempre, mas muitas das vezes os fãs são tão doentes quanto o artista. Porque se não fosse assim, no primeiro verso que você... Eita, peraí, isso tá totalmente contrário à realidade da existência. Isso vai me afastar do meu pai, da barra mãe universal. Obrigada, vou mudar de canal. Seria essa a conduta de quem está em conexão com o pai. Ou está buscando. Porque quando a gente começa a dizer e a manifestar que a gente quer crescer, as coisas vão ficando mais claras, porque a gente está ascendendo aqui. Então, os seus sonhos, o que mais você desejou, vai virar realidade, você já conquistou. Tem muitos níveis de entendimento, mas eu quero pensar no sentido cósmico. O que você quer, o que mais você desejou, é voltar para a integração do seu ser. É ser íntegro, integrado com o todo, autêntico, verdadeiro. E isso vai virar realidade. Você está buscando esse crescimento, já virou. Vai virar realidade, você já conquistou, você só está lembrando. Você só está aqui para você saber o porquê que você escolheu determinadas coisas. E Deus permite o erro para que a gente possa crescer, para que a gente possa saber que X caminho não é o caminho dos nossos verdadeiros sonhos. Então você acha que o seu verdadeiro sonho é um aplauso. Você acha que o seu verdadeiro sonho é usar droga. Você acha que o seu verdadeiro sonho é você copular com 1000 mulheres, com 1000 homens. Mas não. Você quer amar. Você quer ser amado. Mas esse amor, esse que você procura, esse afago, você quer satisfazer as necessidades da carência da sua alma, que quer voltar para a fonte e com aquela conexão. Entende isso? E esse seu anseio da sua alma, que o ego interpreta tudo distorcido, já foi conquistado. Creia porque é verdade. Isso não sou eu que digo. Tá? Leia as cartas de Cristo. E muitos mais livros. Tem muito mais coisa. Não leia só as cartas de Cristo. Leia tudo. Leia a Bíblia. E tudo que você for ler, tudo que você for assistir, tudo. Jornal, novela, tudo. Antes, mentalizar. Pai, me mostre a verdade do que está dito aqui. E a verdade será dada. Se você estiver em conexão com Ele, o seu anseio for sincero. E parta sempre do princípio que a gente pode estar no erro. Porque até quem está no caminho, uma vez eu escutei um irmão falando isso, até quem está no caminho, cuidado para que não caia. Irmãos, é isso. E só você vai encontrar essa liberdade para você viver, para você manifestar a sua essência de pura luz, por amor, pura verdade. Eu sou convosco. E um dia você será como um grande homem deve ser, como uma grande consciência cósmica deve ser. Um dia você finalmente transmutará e se graduará, sairá da condição híbrida de homem e espírito e será só homem, só luz. Vai abandonar os corpos, um a um. E quantos mais os corpos forem ficando para trás, mais a luz vai se fazendo em você, mais você vai manifestar essa luz. Você será. Porque você já é. Eu sou, irmãos. Diga, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a cura. Eu sou. Essa já é a realidade, já foi conquistado.
Creia, porque é verdade. Amém? Aqui fala de tudo, de Exu, vai daqui até que lá. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.